Olá, pessoal! Olá, pessoal! Estamos começando nossa live. Hoje, excepcionalmente, na quinta-feira, estamos aqui aguardando você convidar aí seus amigos, seus parentes. O Cleiton está chegando. Quero dar muito boa noite ao Cleiton, a Dani Lesbão, o Antônio Lesbão também está chegando. Muito boa noite. Hoje a gente vai estar conversando sobre um tema muito interessante. Pastor Cosme está chegando. Ele que é meu convidado especial dessa noite. Quero ir dando uma boa noite aí para você que está nos acompanhando através dessa live. A Dani está falando ali, boa noite, meu pastor. O Antônio Lesbão também dizendo boa noite, meu pastor. Vamos estar conectando a minha esposa, a pastora Marília, também nos acompanhando aqui através do Instagram. Deus abençoe ela, juntamente comigo, né? O seu marido e os nossos filhos. A Edivânia chegando juntamente com a irmã Helena. Um abraço para essa família abençoada. Vamos conectar aqui com o nosso convidado especial dessa noite, pastor Cosme Batista. A Letícia está chegando. Muito boa noite, nossa Lete, nossa Branca de Neve, que está nos acompanhando, está acenando aqui para a gente. Deus abençoe você, a Larissa Lúcia, a família, enfim. A Elaine Chagas. Vai avisando ao pessoal, viu? Que o papo hoje vai ser muito interessante. O assunto que mexe com o coração de Deus, que interessa a Deus diretamente. Estamos estabelecendo contato. Pronto, chegou o Olá, nosso pastor convidado. Paz. Boa noite, Vitor, também está chegando. Dona Sônia Pinheiro, muito bem-vinda. Deixa o pastor Cosme ir ajustando lá a câmera dele. A Jaci Alves, boa noite também para você. Marcelo Marinheiro, deve ser marinheiro também, né? A pastora Cora Si, muito boa noite. Esté Vieira, Marla, Gilmar, enfim, eu quero saudar todo mundo que está nos acompanhando. E vai avisando ao teu pessoal aí, amigos, parentes, familiares, para estar junto nessa live. Bem, a live dessa noite é muito especial. A gente vai falar sobre um tema que interessa diretamente a Deus, né? Porque é um assunto que está no coração de Deus. Esse assunto é missões, e ninguém melhor para conversar com a gente do que o pastor Cosme Batista. Para quem não sabe, ele é secretário estadual de missões da Igreja do Evangelho Quadrangular na Bahia, além de ser também conselheiro, né, do SED. Para quem não sabe, o SED é o Conselho Estadual de Diretores da nossa igreja, uma estrutura administrativa muito importante que administra a igreja no Estado. E eu quero, né, dar as boas-vindas para ele na nossa live e passar a palavra para ele, saudar aí os nossos participantes aí. Pastor Cosme, boa noite, obrigado pela sua presença. Ok, pastor Antônio, um abraço, boa noite, paz seja convosco, pastora Marília, Ian, e o outro, eu me esqueço o nome, Antônio Hugo, isso. Antônio. É bom estarmos aqui, eu estou à disposição. Vamos tentar fazer dessa live mais dinâmica possível. Ok. Podemos começar? Sim? Bem, pastor Cosme, o tema, né, que a gente divulgou através, né, das nossas redes sociais é o papel da igreja nessa pandemia. Na realidade, a nossa geração, eu falo, né, nós que estamos vivos nessa época, estamos enfrentando o problema que o mundo, pelo menos que haja assim, um registro em matéria de dimensão, nunca enfrentou. Ou seja, já Verdade. existiram casos de pandemias, já existiram situações de doença avançando em vários países, mas o efeito colateral que essa pandemia de coronavírus ou de Covid-19, como queira chamar, está provocando é algo fora das expectativas e talvez até mesmo dos registros históricos que a gente tem. Então, a gente está vivendo uma situação nova, um desafio novo, que eu acredito que a igreja
durante séculos nunca enfrentou, e a nossa geração está sendo desafiada a atuar, né? Porque em todos os momentos da história, Deus espera uma Verdade. igreja atuante. Fala um pouquinho disso aí, né? Desse momento tão complicado que o mundo está vivendo e que se reflete na igreja, porque um dia o próprio Jesus falou, né? Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Então, a igreja, ela está no mundo, né? Então, inserida no mundo, que eu falo no sentido de planeta, porque na Bíblia a palavra tem vários sentidos, a depender do contexto. Vamos lá? Vamos lá, pastor. Na verdade, nós realmente, até nós, pastores, líderes, eu tenho estado em constantes reuniões com algumas lideranças daqui de Salvador. Eu estou no interior agora, a pastora Patrícia veio dar plantão e eu vim cuidar das coisas aqui no sítio e descansar um pouco esses 2 dias. E aí em Salvador a gente tem tido reuniões com as lideranças, porque até nós, pastores, líderes das igrejas, estamos ainda tentando se adequar com essa realidade, porque todos nós fomos pegos de surpresa. Nós não esperávamos, como igreja, como instituição religiosa, termos que passar por essa situação. Temos casos aqui na Bahia de 70 dias igrejas nossas fechadas, cidades, algumas cidades como Iambupe, Nova Açores, Catu, as igrejas estão fechadas já há 70 dias, né? Sem poder fazer culto, sem poder reunir, os decretos em cima de decreto, termina um decreto, começa outro decreto. Aí em Salvador a gente, com um diálogo junto ao prefeito, ele foi aberto pelo menos a esse diálogo conosco, com os líderes das igrejas, eu na hora representando a igreja quadrangular, entendemos que a igreja é um hospital e ela não poderia, nesse momento, ela está fechada, mas teria que ter um número reduzido e também algumas seguranças, como nós estamos cumprindo as normas. Então eu vejo, pastor Antônio, que até nós, líderes, pastores, nós vamos sair dessa pandemia mais fortalecida e com a visão mais ampla, porque nós também não fomos preparados. Eu já estou há 29 anos pastoreando, tá? 20 anos como secretário estadual de missões. Eu tinha aqui, agora está aqui a pastora Coraci, está aí conosco, lá da aldeia Nova Coroa, depois de Porto Seguro, em Santa Cruz de Cabral. A aldeia está fechada, ela não pôde receber o filho dela agora, Dia das Mães, que eu ia enviá-lo para ficar com ela está lá dentro da aldeia. Né? Então, não pôde, porque ele não poderia adentrar a aldeia. Tem lá a aldeia Xandó e Barra Velha também, que não pode entrar ninguém. Então, quer dizer, foi algo que nós estamos aprendendo a viver com esse momento que o país está atravessando e a igreja também está atravessando. Exatamente. E nesse processo de pandemia, o senhor colocou muito bem aí a igreja como sendo um hospital, porque tem muita gente que vê a igreja assim como algo desnecessário ou algo apenas para preencher um tempo, né? Um dia desses eu conversava com uma pessoa e a pessoa disse assim, mas pastor, eu tive no banco porque eu tive necessidade de ir no banco. Eu tive na casa lotérica porque eu tive necessidade de ir na casa lotérica. Eu vou na padaria porque eu tenho necessidade de ir na padaria. Mas na igreja, Deus está em todos os lugares. Aí eu falava com essa pessoa assim, eu disse, o problema está justamente aí da forma que a senhora colocou e talvez nem percebeu. Na realidade, a questão toda é o ponto de vista, ou seja, para a senhora, a igreja não é uma necessidade, né? O templo está junto com os irmãos, não tem a mesma necessidade como ir ao banco sacar o dinheiro, ou como ir no mercado e comprar um alimento, ou como ir na padaria e comprar um pão. E Jesus mostrou a importância
do lado espiritual e até do templo. Eu não vou entrar nisso agora, eu já entrei numa outra live, mas ele colocou, certa feita, isso de uma forma clara, quando ele se colocou como o pão da vida. Ou seja, da mesma maneira que a gente precisa do alimento físico, que é o pão, o café da manhã, o almoço e o jantar, a gente precisa do alimento espiritual. E é no templo que a gente consegue, de alguma forma, obter isso. É claro que existem as situações de exceções, que são os casos que você citou aí. São lugarejos, são cidades, às vezes até estados onde a proibição do ajuntamento faz com que as pessoas não possam entrar na igreja. Mas, mesmo assim, as pessoas sentem no seu coração um desejo ardente para estar ali. Eu me lembro que eu vi uma foto da igreja do pastor Jerônimo Onofre, né? Um pastor da nossa igreja muito reconhecido, onde os irmãos não puderam entrar no templo por questões de decreto, mas estavam no templo, do lado de fora, colocando as mãos na parede, que nem o pessoal faz lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Então, isso mostra, né, o respeito e o entendimento que as pessoas têm do valor daquele lugar, né? Então, a questão é toda essa. A igreja, ela não é somente um lugar onde as pessoas vão e ouvem uma história interessante, uma história bíblica, e recebem uma oração para se sentir bem, mas a igreja, ela tem o seu papel no tratamento espiritual e também no equilíbrio emocional das pessoas, né? Então, você colocou muito bem aí, a igreja é um hospital e muitas pessoas, né, que entendem o valor da casa de Deus obtiveram e obtêm esse resultado de cura, de saúde, justamente por compreenderem isso, né? O senhor foi muito feliz nessa colocação. Bom, eu quero ouvir aí pastor Railton, nosso coordenador estadual do Diaconato da Bahia, está aí, pastora Renata, irmã Coraci, minha irmã Jaciara Alves, várias pessoas aí eu estou vendo, sejam bem-vindos. Vão clicando aí nesse aviãozinho de papel e vão convidando outras pessoas, o tema aqui vai ser bastante propício. Olha, pastor, eu me lembro quando Davi, eu não me lembro uma outra passagem bíblica, se tem alguém dizer que alegria estava lá na casa do Senhor. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sentia alegria na casa do Senhor. Na verdade, essa alegria é uma alegria diferente que o mundo dá. Ali é uma alegria do Espírito, uma alegria celestial, uma alegria do trono de Deus para a tua vida. Essa alegria é uma alegria que ela não se acaba. Por isso, ele dizia, é na casa do Senhor que eu tenho essa alegria. Eu entendo e tenho visto com um pouco de preocupação, aqui entrando no âmbito missionário, a missões começam em casa. Exatamente. Mas será que as pessoas que estão em casa estão fazendo alguma coisa para o seu âmbito espiritual? Será que as pessoas que estão em casa estão cuidando, cuidando de lavar a mão? Meu Deus, o povo está gastando um álcool, um sabão aqui que eu nunca vi, viu? Ou tá com cabeça na quarentena, não tem mais nenhum vírus na face da terra, porque é tanta que boa. Tá, vamos cuidar, é importante. Mas eu te pergunto, e a alma e o espírito, está se cuidando? Está se cuidando da parte interior? Porque a parte interior está. Eu quero perguntar, e dentro? Exatamente. Como é que nós estamos cuidando? Está cuidando do corpo espiritual, porque o corpo físico está, meu Deus do céu. É álcool aqui, eu estou com álcool aqui, ó, a 70. Só falta beber álcool, né? Porque eu tenho já visto relatos de muitas pessoas que já esfriam na fé. Ou seja, está com medo. A palavra não é nem receio, é medo de ir para a casa de Deus, mas da sua casa onde está, né? Você não está fazendo muito para a sua fé ficar ativa. Para não esfriar. Até porque a gente sabe que não é fácil essa disciplina, né? Precisa ter uma disciplina espiritual muito grande
para você se conservar aceso. Eu me lembro que uma das frases muito usadas na época da nossa conversão pelos nossos pais espirituais era que uma brasa fora da fogueira, ela não se mantém acesa. Ou seja, é importante estar unido, né? É importante estar juntos. A Bíblia fala sobre a importância da unidade, tanto é que Jesus fala, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele está falando da importância da reunião, da importância da concordância. O próprio salmista fala no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, essa união, essa unidade, é um salmo pequenininho de Davi, tem 3 versículos, ela traz bênção e vida. Tanto é que o final do salmo diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nesse momento atípico da pandemia, muitos pastores, pela necessidade de como é que eu posso dizer assim, dialogarem com seus membros através dos recursos tecnológicos, colocou uma frase pela metade, tipo, você é a igreja. Então, de alguma forma, para que as pessoas ficassem em casa e entendessem que aquilo que acontece no templo, de alguma forma, aconteceria em casa. Mas só que esquecem de completar a frase. Você, como quem é igreja, quer estar na igreja. Porque se a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver que a palavra igreja ela tem 2 sentidos. Ela tem o sentido enquanto você é igreja, no sentido individual, mas também a igreja no sentido de templo. A Bíblia mostra no último versículo de Lucas que a igreja, né, os seguidores de Jesus estavam todos os dias no templo. Então, se o templo não tivesse valor, e isso é depois de Jesus ter ressuscitado, eles estavam todos os dias no templo. Então, se o templo não tivesse valor, o que esses seguidores de Jesus estavam fazendo ali? A Bíblia mostra nos evangelhos que Jesus foi em vários lugares, mas quando ele chegou no templo, lá em Jerusalém, mesmo o templo estando, de alguma forma, sendo profanado pelos cambistas, ele reclamou, ele reprovou aquilo e disse, olha, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, eu não posso fazer essa exegese de que o templo é a mesma coisa da minha casa. Eu sei que no momento de necessidade, tem alguém aqui dizendo que é ovelha do pastor Neilton, Aildo, né? Seja bem-vindo, Ailton. Então, um abraço para o pastor Neilton e para a pastora, a esposa dele, agora me fugiu o nome da esposa do pastor Neilton, muito querida pastora, deu branco aqui lá do Gravatá. É vereador lá de Camaçari. Isso. Pastor e vereador lá em Camaçari. Isso, pastor Neilton, um abraço. vereador lá. Um abraço para ele. Camaçari também, a igreja ficou fechada. A igreja ficou fechada em Camaçari mais de 30 dias na igreja em Camaçari. Então, a gente sabe que nesses casos onde os decretos foram impositivos e radicais, realmente não tem como a pessoa ir no templo. Então, ela tem que servir a Deus dentro da sua própria casa. Mas a gente sabe que não é algo fácil, precisa ter muita disciplina. É a mesma coisa de dizer assim, ó, você não precisa ir para a academia, você pode praticar e se exercitar em casa. Só que você faz um dia, você faz 2, mas no terceiro você já não tem a mesma motivação, você não tem a mesma vontade, porque é algo que existe uma disciplina. Tem pessoas que conseguem, mas a grande maioria não consegue. Então, eu tenho dito o seguinte, que a gente vê a mídia contando os mortos, né? Todo dia tem uma emissora que eu acho que tem lá um painel contando os mortos de coronavírus, e a igreja, depois desse momento, vai ter que contar os seus mortos espirituais, porque, infelizmente, muitas pessoas vão perder o hábito e a consciência e vão precisar serem evangelizadas de novo, já que a sua área aí, missões, né? O trabalho missionário vai ter... Olha, pastor Antônio, eu tenho falado com
Eu tenho falado, um abraço, pastor Flávio aí de Bonfim de Feira. Eu tenho falado para alguns colegas de ministério, nós temos conversado bastante, e a igreja, nós, quando passarmos tudo isso, nós vamos recomeçar. Porque, assim, nós precisamos entender uma coisa. Vai Né? ser Pastora do Tororó, um abraço. Isso, vai ser um novo Recomeço. mundo, né? Vai ser um novo mundo. É verdade. Não, o mundo não será mais o mesmo, eu já ouvi alguém falar e posso repetir isso. Depois desse Covid, o mundo será mais o mesmo. Primeiro, nós entendemos que há dois processos. Muito tem falado, foi Deus. Não, eu não posso afirmar que foi Deus. Eu posso afirmar que foi a permissão de Deus. Porque as pessoas estavam brincando, as pessoas estavam muito soltas. Os crentes estavam brincando de ser crente. Eu estava esses dias na live, que eu tenho uma live todo sábado, 11h30 da noite, para oração mesmo. E eu falando que eu tenho saudade daquela igreja da década de 80, final de 80 para 90. Em que as pessoas já entravam na igreja se dando, chorando, se derramando. As pessoas eram batizadas do Espírito Santo facilmente. As pessoas iam para a igreja para adorar. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estavam muito dispersas. Eles estavam na igreja, mas a igreja não estava nele. Eles estavam por estar. Muitos estavam porque não tinham para onde ir mesmo. Então, para não ficar em casa, eu vou para a igreja, sabe? Eu vou, tal. Então, é um momento que Deus, sabe, está ajustando as coisas. Nós estamos sentindo que o povo está mais sensível a Deus. As pessoas estão com uma pesquisa que foi feita agora, o senhor viu essa pesquisa, que depois da pandemia, eu até fiquei surpreso, porque eu pensei cá comigo que o lugar que o povo queria ir depois da pandemia seria praia e shopping, né? Na minha mente. Né? Porque o povo baiano é doente por praia e por shopping. Né? Quem não gosta de um shopping? Né? Quem não gosta de uma praia? E, para nossa surpresa, em primeiro lugar, com 49% na pesquisa, o povo, primeiro lugar que o povo quer ir é a igreja. Foi uma pesquisa. Então, demonstração. Foi uma pesquisa nacional ou estadual? Nacional. Passou até nas televisões, em vários canais. Então, o que é que nos chama a atenção? Que o povo está sentindo a necessidade de estar perto de Deus e sentiu esta ausência, esse distanciamento da presença de Deus. O que eu tenho a dizer é que eu falei um dia desse pregando lá na Vasco da Gama, sendo transmitido pelo YouTube, que haverá dois cenários depois da pandemia. Primeiro cenário serão os desaparecidos, e que nós vamos ter que ir atrás, né? E que não aguentaram o período de pandemia e que caíram no deserto, e nós, como bom soldado, que não deixamos soldados feridos para trás, vamos atrás, vamos buscar e trazer de volta. E a segunda momento que haverá é o momento dos novos. Deus vai trazer gente nova, muita gente nova, gente Amém. Que estava afastada, distanciada da presença de Deus, vão retornar para a casa do Pai. Eu me lembro daquela década de 90, aquele louvor, eu não sei se era J. Neto, o senhor pode me ajudar aí. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Né? Era muito lindo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Haverá um povo voltando ao primeiro amor. Eu tenho certeza disso. Deus permitiu este momento para que o povo se achegai-vos a Deus. É a palavra que diz. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele. Não é Deus que precisa de mim. Não é Deus que precisa de você. É você, sou eu que preciso de Deus. Então, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. E nós estamos vendo isso. Pastor Antônio, se o senhor me permite, eu fiz um vídeo ontem, não sei se o senhor assistiu, aqui no sítio. Eu fui ali no fundo e vi que meu irmão tinha cortado um pé de caju. Eu tenho o meu sítio aqui pertinho do meu irmão, mas como a casa dele está mais arrumada, a minha casa está bem bagunçada, eu tinha muito tempo ausente do sítio, então estou dormindo aqui no sítio dele, fico o dia no meu sítio e tal. Então eu fui lá na roça e vi que ele tinha cortado um pé de caju. Ele tinha me dito, meu irmão, cortei um pé de caju. Então, rapaz, eu não corto árvore no meu sítio. Árvore que dá fruta eu não corto. E para minha surpresa,
cortou o pé de caju, passou a motosserra, cortou as galhas, tocou fogo, mas incrível, passaram a motosserra no tronco, mas o tronco ficou colado na terra e deve certamente ter ficado uma raiz grudada ali. Veio o que? Veio a chuva, o cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. E de repente o pé de caju voltou a brotar galhas e ali, se deixar, vai crescer e vai botar caju de novo. O que é que eu entendo com isso, pastor? É que muitas pessoas, talvez perdeu seu emprego agora, nós estamos ouvindo dizer que está tendo muitos problemas de casamento, briga, filho, porque as pessoas não se suportavam antes e agora piorou, que ficou todo mundo em isolamento. Né? Botou um Big Brother. Todo mundo dentro de casa, não pode sair, só com a televisão, o celular, e aí o povo começou a olhar para a cara de outro, não te suporta, não te aguenta, começou a briga. Mas pastor, aí nós estamos vendo... chegando agora aí na nossa live aí. Um abraço, pastor. O que é que nós estamos vendo? Que nesse exato momento, pastor Antônio, as pessoas estão entendendo que não há outro caminho, não há outra direção a não ser chegares a Deus. Chegavos, pois, a Deus. E a árvore cortada, ferida, mesmo assim, Deus vai tratar, cuidar e vai brotar. O que eu não posso deixar é de dizer a verdade. O que o senhor não pode deixar é de dizer a verdade. As pessoas estavam brincando com Deus. Aos domingos na igreja, eu não sei o senhor, a sua igreja, eu conheço há muitos anos, eu fui pregador aí oficial durante 400 anos, mas eu conheço o perfil da sua igreja. Não, continua sendo, é porque a grade de programação às vezes não dá para colocar, mas... É verdade. Eu tenho carinho, eu vi teu menino nascer, crescer, tenho carinho, quer dizer, um homem que dá 2 metros, quando eu chego perto de Ian, eu fico olhando para cima, até dói o pescoço, o respeito que esse menino tem comigo, eu fico, sabe? Então, o avivamento que é na sua igreja, mas o senhor também deve observar pessoas que às vezes têm até cargo na igreja, dia de domingo, um dia a irmã... Cadê a irmã do louvor? Foi pro shopping, domingo à noite pro shopping. Sabe, isso são coisas que a gente não conseguia entender. Agora aí a pesquisa nos mostra que o primeiro lugar que o povo quer ir não é pro shopping, não é pra praia. O primeiro lugar que o povo quer ir é pra casa de Deus. Por quê? Porque gerou um sentimento de medo, de perda. Gerou um sentimento de vai morrer, vai perder, e agora eu preciso me apegar a Deus. Exatamente. Então, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Existe um pastor que, antes da pandemia, né, já era uma frase, inclusive postada por mim, mas não é da minha autoria, que ele diz assim, que chegaria o dia que a gente teria que evangelizar os cristãos, mostrando justamente essa decadência espiritual. A ideia da postagem é mais ou menos essa. E você falando aí, o senhor falando da década de 80, a década de 80 a gente viveu coisas assim que a geração de hoje olha e diz assim, é um absurdo. A gente participava de campanhas de 30 dias seguidos, né? Vigília de final de ano, era vigília que começava às 10 da noite e até às 5 horas da manhã, todo mundo acordado. Então, a igreja pré-Covid-19, ou seja, a igreja antes do Covid-19, nos meses que antecederam aí o anúncio dessa pandemia, era uma igreja que não aguentava uma vigília de 2 ou 3 horas, nem vigília de final de ano. Uma igreja que campanha de 3 dias, faltam 2, né? Então, na realidade, eu fico vendo, porque historiadores e estudiosos dizem que as pragas do Egito foi Deus, de alguma forma, derrubando os ídolos que os egípcios tinham. Então, o rio Nilo para os egípcios era como um deus. O próprio faraó era como um deus. Então, quando o rio Nilo se transformou em sangue, as águas se transformaram em sangue, foi como se Deus estivesse desmoralizando cada uma daquelas crenças que eles tinham. E a última, no caso, quando o filho do próprio Deus, entre aspas, o faraó que se achava, né, Deus, morreu na morte dos primogênitos, aí foi o nocaute final. E o que Deus fez nos nossos dias, na realidade, né, não estamos dizendo que Deus mandou a praga, mas sabemos que Deus está na história e Deus tira proveito de toda a situação.
na realidade, ele removeu todos os ídolos que, inclusive, a gente, de uma forma geral, né, as pessoas colocavam na sua frente. Então, quantas vezes de manhã, se você fosse numa praia, você encontraria lá um cristão, né, tomando banho de sol, né, ou na piscina da sua casa, não no período de férias, mas normalmente, ao invés de estar numa escola bíblica. A gente veio de uma geração que domingo de manhã a Meu gente estaria pastor, numa escola só me bíblica. permita uma parte. Só me permita, eu falava com a pastora Jaciara, a secretária estadual de Educação, e nós conversando ontem bastante sobre escola bíblica. Na verdade, o que aconteceu com a nossa igreja, e eu não sei se as demais, porque eu sou muito igrejeiro quadrangular, então eu sei muito da nossa igreja. A escola bíblica, ela na década de 90, final de 80 para a década de 90, todo crente domingo de manhã estava na igreja. E de noite de novo. E à tarde a gente ainda saía para evangelizar. Hoje não está fácil de noite, que você deu o exemplo aí da irmã que vai para shopping, né? Então Deus tirou o shopping da irmã, né? Tirou a praia do outro que e Deus vai voltava à tirar escola outras bíblica. coisas. Agora, pastor Antônio, me permita, para nós entrarmos em outro assunto aqui, sobre o momento que estão politizando o momento que nós estamos atravessando, mas eu quero dizer a gente sobre Jerusalém. A gente tem tempo, a gente vai chegar lá. Jerusalém. Eu quero falar sobre Jerusalém. Quando lá em Atos Jesus fala tanto em Jerusalém, sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, nesse momento, a Jerusalém de todos nós tem sido a nossa casa. Nesse momento, a Jerusalém, e eu quero falar muito por isso, porque eu vi a ministra Damares falar essa semana numa entrevista, o alto nível que cresceu de número de agressões a mulheres, de agressões a criança. As pessoas parecem, pastor Antônio, que elas não se suportam, se toleram mais. E se nós entrarmos nesse... Eu estou falando para crente aqui, agora eu preciso falar para crente. Né? Se nós, na década ali de 90, quando eu comprei logo meu primeiro rádio de CD, né, de DVD, o primeiro, eu botava aquelas músicas de Mato Nascimento quando eu ia bater nos meus filhos, até para os vizinhos não ver que eu batia nos meus filhos. Eu já contei até isso na sua igreja. Né? E eu botava glória, e bem alto, eu tinha o amor de Deus em mim. Nem os vizinhos via eu bater nos meus filhos. Por quê? Para não dar mau testemunho. Então os vizinhos diziam, olha, está louvando, mas tinha na hora de chamar a atenção, eu chamava. Porque eu tinha que dar bom testemunho na rua onde eu moro. Então, nós precisamos, na nossa Jerusalém, ser bênção, ser testemunho. Na nossa Jerusalém, nós precisamos ser luz. Na nossa Jerusalém, nós precisamos ser sal. Na nossa Jerusalém, nós precisamos contaminar as pessoas não com o vírus da maldade, da intriga, do ódio, da maledicência, mas sim com ao poder de Deus, à unção de Deus. Então, eu chamo a atenção para vocês agora que estão em Jerusalém. Obrigado, porque muitos queriam estar em Samaria, Judéia. Eu precisava estar viajando a Bahia, fazendo missões. Tem muitas obras que eu preciso visitar, mas eu estou na minha Jerusalém. Então, quem está na sua Jerusalém, use essa ferramenta agora. Quantas pessoas, eu ouvi testemunho, a pastora Adriana, não sei se está aí agora, na nossa região, ela no trabalho, ela entrou na live, ela trabalha no hospital, na UPA de Lauro de Freitas, e ela botou a live, e uma moça que não é crente, que estava com ela, disse, eu gostei desse pastor falando, me dá aí, quando eu estiver em casa eu quero assistir. E depois ela mandou um dia para ela, olha, estou assistindo seu pastor. Então, ou seja, usando a ferramenta que Deus te deu, que não era usada, vamos ser verdadeiros, o celular para os crentes foi tido agora uma nova experiência para um novo trabalho. Porque antigamente ninguém usava essa ferramenta. Eu não usava, o senhor não usava. Nós usávamos muito pouco. Estamos sendo obrigados agora a aprender a fazer live, mexer com o celular, porque não sabia mexer com esse negócio, Instagram, não sei o quê. Então, na minha Jerusalém, tem que acontecer milagres. Agora, o senhor colocou uma coisa interessante, que parece algo natural, mas se a gente pesquisar, era algo que eu já identificava há alguns anos antes
do momento que a gente está vivendo. Muitos cristãos sequer falam de Jesus dentro das suas próprias casas. Então, ou seja, falar, eu nem falo no sentido de pregar, sequer faz um convite para um membro da família ir até o culto, ir até o templo. Então, muitos estão se deparando diante de uma necessidade e agora estão se sentindo despreparados, né? Então, nós temos muitas lâmpadas apagadas, né? Porque Jesus falou que a gente seria a luz do mundo e o sal da terra. Mas tem muita lâmpada apagada e muito sal, como o próprio Jesus disse, que não salga nada. Inclusive, Jesus ainda disse para que serve esse sal? Serve para ser pisado. Então, é um dos motivos também que, de alguma forma, a igreja, às vezes, ela é desmoralizada pelos ímpios, porque, na realidade, os percentuais que dizem aí que a gente é da sociedade, era para a gente ter uma sociedade diferente, era para a gente ter famílias restauradas, pessoas verdadeiramente tendo uma mudança de relacionamento. E muitas pessoas, infelizmente, não foram influenciadoras de outras no sentido de levar Jesus. O senhor é da área de missões. Missões, a gente sempre fala, uma frase, um bordão praticamente dentro da nossa igreja. Missões começam em casa, mas muitos sequer falam de Jesus dentro dos seus próprios lares. Imagina se vai falar com o patrão que está numa posição social e financeira e de autoridade maior. Imagina se vai falar com o professor da escola. Imagine se esse agente secreto aí, né, o 007, o cristão que, entre aspas, né, o crente que ninguém sabe que é crente, se ele vai testemunhar na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Claro que não. E é por isso que a gente tem o quê? Um percentual lá nas pesquisas. Você é o quê? Sou gospel, sou evangélico, sou não sei o quê. Mas a gente olha o resultado na sociedade e a gente não vê uma sociedade transformada. A gente vê cada dia mais o quê? Jovens enveredando pelas drogas, pela violência, pela prostituição. A gente vê crentes sendo influenciados muito mais pelos valores do mundo do que influenciando. Então, é algo que a gente precisa realmente repensar. Eu acho que essa parada que Deus, de alguma forma, deu no mundo, essa freada, é igual aqueles freios que antigamente os motoristas, não sei hoje, não ando muito de ônibus, davam nos ônibus, que chamava freio de arrumação, né? Então, deu uma parada assim, vamos organizar essa bagunça. Dava uma brecada e todo mundo ia se arrumar. Então, vamos organizar essa bagunça porque está muito bagunçado. Então, as pessoas estavam se tornando muito religiosas, ou seja, eu tenho uma religião, qual é? Eu sou gospel, mas no sentido de ter uma experiência com Deus, saber quem é Deus, ter uma intimidade com Deus, não tinham. E agora que vem a questão, né? Agora que precisam viver esse isolamento de forma forçada. Eu acho que foi o Aguinaldo que falou que na cidade dele continua tudo fechado. Coité. Ele é meu filho lá de Talão, Coité, a igreja fechada lá. A exemplo de Coité, né, as pessoas estão dentro de casa se vendo, né, no desafio de falar de alguém com quem não teve uma experiência. E olha, pastor, só para eu concluir, eu penso muito por que as pessoas não evangelizam, né? Porque a gente fala missões, mas evangelismo seria essa missões em Jerusalém, a gente pode colocar assim. Por que essas pessoas não evangelizam? E uma das respostas é o seguinte: essa pessoa não teve uma experiência com Deus. Porque no Evangelho, as pessoas que tiveram uma experiência marcante com Jesus, elas abandonavam tudo e corriam para compartilhar com alguém. Então, a gente vê a Bíblia dizendo lá que a mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus. A gente vê a mulher samaritana largando o cântaro e correndo para a cidade. E não precisou 9 meses de aula, 1 ano de curso, não. Foi uma experiência naquele instante que já transformou aquela pessoa numa missionária. Já transformou aquela pessoa em alguém da Secretaria de Missões
da igreja quadrangular lá de Jerusalém, né? Da igreja quadrangular lá que Jesus, né, estava. Então, uma experiência com Deus nos faz querer compartilhá-lo com outras pessoas. Com a palavra, secretário. Olha, pastor, pedindo aí para o pessoal, vamos convidar outras pessoas, pedir aos irmãos aí, os pastores, o pessoal que está aí, vai dizendo na sua cidade, se der tempo eu vou falando aí na cidade. O que eu vejo, pastor Antônio, nós precisamos entender como corpo de Cristo. Eu aprendi muito isso desde a minha juventude na igreja. Eu, quando aceitei Jesus, eu tinha 20 anos, ia fazer 21 anos. Então, o que eu aprendi é que se uma parte do corpo, às vezes, eu acho que o senhor também já teve isso, senti aqui debaixo, perto do queixo, uma glândula aqui, tipo, por que está inflamado aqui? E minha mãe, quando eu falava para minha mãe, tá com a glândula aí, meu filho, tá tipo um nódulozinho. Meu filho, se tem alguma parte do seu corpo que tá doente. Eu disse, não, mas não tô sentindo, tem. Quando ia ver, era uma unha do dedo mindinho que estava inflamado, estava com pus. E aqui respondia, aí começava a sentir febre. Então, se uma parte do corpo sente, todo o corpo sente. Não tem uma parte, é aquela parte isolada. Nesse momento, todo o corpo de Cristo está sentindo por esta ausência de alguns irmãos. Eu entendo que nós temos que cuidar dos nossos idosos. Agora mesmo na Santa Ceia foi feito algo lá com os irmãos da igreja, achei lindo. Foram nas casas com cartaz, cantaram na porta da casa dos irmãos, levaram a Santa Ceia, levaram um jarro de flor que nós compramos para cada um, uma mãe. Mas assim, as senhoras, as pessoas que têm comorbidade, mas jovens que não têm problema nenhum de saúde, já está 70 dias ausente da casa de Deus. Eu recebi um áudio de uma irmã acho que terça-feira, dizendo assim, meu pastor, muito obrigado por esse domingo à noite, foi tremendo. Eu estou fazendo a Noite do Espírito Santo, os 3 domingos que encerra maio, a Noite do Espírito Santo. Domingo eu nem consegui pregar. Pela primeira vez, eu só li o versículo. Não consegui pregar. Foi só derramamento da presença de Deus, busca. O povo precisa se dar, se encher. Ninguém consegue passar por uma tempestade se não tiver bem agasalhado. Se não tiver bem protegido. Para passarmos por esse momento que estamos atravessando, precisamos estar revestidos mesmo do poder de Deus. E ela dizendo, pastor, eu fui para a igreja porque eu já não aguentava mais ficar em casa, a mãe dela é idosa. E ela tem que cuidar da mãe, mas não teve jeito, eu tive que ir, pastor, porque eu já estava me sentindo fria, fraca. E é aquela palavra que o senhor falou, né? Se pegar uma brasa e tirar ela do fogo, imediatamente você não vai poder tocar nela, porque ainda é brasa. Mas se você demorar muito tempo, a brasa vai virar um tição apagado, um carvão apagado. Então precisa os irmãos entender, é tempo de começar a voltar aos poucos para a casa de Deus. Aqueles que têm idade, que têm problema, ficam em casa. Os que não têm, para a casa de Deus, com máscara, álcool gel, lava a mão, se protege, não toque ninguém, vai ficar 2 metros, 3 metros, até 10 metros que quiser ficar distante do irmão, fique. Mas vai para a casa de Deus, pelo amor de Deus. Porque você é brasa. E brasa tem que estar dentro do fogo. Você pega uma brasa, deixa fora, ela vai apagando, vai apagando. Mas na hora que você pegar essa brasa e trouxer de volta para o fogo, ela volta a ficar vermelha, vermelha e volta a ser brasa. Aqui a gente tem justamente orientado, né, os idosos, as pessoas que têm algum tipo de doença que traz algum tipo de risco, que fiquem em casa, as grávidas, os bebês recém-nascidos, mas tem um outro grupo que ele pode estar lutando, né? Ou seja, enquanto alguns precisam ser protegidos, precisa ter alguém que esteja lutando por eles, né? E a gente sabe que, como diz uma canção que a gente canta aqui na igreja, que é dessa maneira que a gente luta as nossas guerras. É no templo, é na casa de Deus. Inclusive, tem um texto que a gente gosta muito, a gente pega o pedaço do texto, mas se esquece que aquele texto está no contexto do templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Falaria a Aquele sua texto, né, está inserido dentro do momento que está se falando ali do templo que Salomão teve o privilégio de fazer e que o Davi investiu a sua vida, os seus recursos pessoais também na construção dele. Então, às vezes, a gente vive uma geração que gosta muito do resultado, mas se esquece que é necessário uma operação. Eu estou falando aqui de forma usando uma metáfora da matemática, mas para se chegar ao resultado precisa de uma conta. Ou seja, para eu ter essa manifestação de Deus, eu tenho que fazer essas coisas. E eu tenho que fazer essas coisas naquele texto e naquele contexto, na casa de Deus. Ou seja, a gente não pode ir nessa barca nesse discurso, a Deus eu sirvo em casa. Porque na hora da enfermidade, a pessoa vai para o hospital, não diz, olha, eu sou curado em casa. Na hora de uma celebração especial, a pessoa vai para o restaurante. Então, a casa de Deus ela tem o seu papel. Inclusive, Paulo diz o seguinte, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, da mesma maneira que a fé vem dessa maneira, ela se vai pela ausência de ouvir a palavra. E estar juntos, né, é algo muito, muito necessário. Inclusive, a palavra igreja ela vem do grego, que é eclésia, e um dos significados é assembleia. Ou seja, todo reino, né, ele tinha uma assembleia. E o que é uma assembleia? É uma reunião de pessoas. Não isoladamente reunião. Então, um dos sentidos da palavra é justamente isso, de estar junto, de estar ali presente. Pastor Cosme, falando nisso, a gente está falando muito das pessoas urbanas, das pessoas das cidades, mas a nossa igreja, praticamente, se eu não estou enganado, é pioneira num trabalho, quando eu falo da nossa igreja, a Bahia, né? Num trabalho muito lindo, que é levando Jesus para os índios, né? Enquanto pessoas que estão na cidade têm um acesso tão fácil a igrejas, podem escolher a denominação, o pastor chega fácil de carro, de Uber, de táxi, enfim. Tem um grupo de pessoas que mora isoladamente, mas o evangelho lá tem chegado através de um trabalho missionário muito bonito, muito reconhecido pela nossa igreja a nível de Brasil. Fala um pouco disso. Inclusive, a gente tem índios que são missionários, enquanto tem pessoas da cidade que diz que tem vergonha de falar de Jesus. Engraçado, fala de política, de disco voador, de marciano, mas não sabe falar de Jesus, né? A gente tem índios que são obreiros. Fala aí um pouco disso. Olha, nós temos aqui Cailândia, e pode olharem aí, está Cailane Menezes, que é índia, está lá na aldeia Nova Coroa, mora dentro da aldeia, está lá agora assistindo aí, participando com a gente. Tá a pastora Coraci, que está aí também, é da aldeia, é a pastora que está lá, da minha equipe, lá na aldeia Nova Coroa. Se não me falha a memória, eu vi o Maurício lá da aldeia Xandó. Xandó, meu amigo, você tem que ir para dentro dos matos, atravessar rio, balsa, barco, pegar bug para chegar nessa aldeia Xandó. E lá nós temos uma placa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tem crente servindo a Jesus, crente professando o mesmo Jesus que eu professo e você professa aqui. Isso é um trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular através da oferta do terceiro domingo da igreja, que é a oferta de missões. Eu tenho 20 anos já como secretário estadual de missões. Tenho muito orgulho em dizer isso, que nós, a Igreja Quadrangular da Bahia, foi a primeira igreja a apresentar um pastor de uma convenção para levá-lo ao ITQ, dentro da aldeia, né? Nas duas aldeias nós já fizemos ITQ para 22 índios. Então, agora temos mais uma... Então, nas nossas aldeias existe um Instituto Teológico Quadrangular. Sim, sim. Nós, a extensão daqui da Praia Grande, índios, pastora Joelma. E os índios vão a esse instituto, dentro da própria aldeia, aprender mais da palavra de Deus.
Sim, sim. E na Inclusive o pastor cidade, Erivelto, e na secretário. cidade, na capital, aonde a gente tem pessoas que têm carro, moto, pode chegar no instituto a pé, a pessoa não faz. Ah, não, isso é vergonhoso, essa informação, né? Ou seja, os índios que poderiam dizer, Olha, é bonito ouvir isso e, ao mesmo tempo, é vergonhoso para quem está do lado de cá, na capital, nos grandes centros, nas grandes cidades. Temos cidades aí grandes na Bahia, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, enfim, né? Itabuna e Itabuna, outras. enfim, e que a gente sabe que tem pessoas que poderiam estar estudando mais a palavra de Deus e não dão valor, né, É a verdade. isso. Então, nós temos 22 índios que já fizeram TQ, temos mais uma turma agora que está fazendo. Pastora Joelma, que é a diretora do nosso ITQ, Instituto Teológico Quadrangular da Praia Grande, vai com a equipe. Pastora Jaciara, secretária de Educação, é uma parceria. Incluiu o pastor Erivelto, secretário nacional de Educação, foi fazer a formatura de 9 índios, na primeira turma, ali na aldeia Nova Coroa, dentro da aldeia, com o pastor Valdemar, e entregar o certificado aos novos formandos. E nós temos hoje o pastor Eucanã, que é o primeiro índio que foi credenciado da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele já Isso, esteve aqui inclusive, conosco. Ele já esteve conosco. Isso para nós, já pregou aí para o senhor, isso para nós é algo assim desafiador. Porque há 16 anos eu comecei a fazer trabalho dentro das aldeias indígenas e eu ouvia até de pessoas crentes, mas e vale a pena? E esse povo vai querer mesmo Jesus? Vai dar certo? Eu ouvi de pessoas. Né? E hoje nós temos uma igreja construída lá na Nova Coroa, temos uma aldeia também de Barra Velha, temos uma igreja. Então, em Xandó também temos uma igreja, vamos estar construindo a igreja lá. E tudo é através, pastor Antônio, da oferta do terceiro domingo. Missões se faz indo, orando e contribuindo. Quem não pode ir na aldeia diretamente, vai indiretamente através da sua oferta. A sua oferta no terceiro domingo, está salvando alguém em algum lugar. Está preparando alguém em algum lugar para ganhar índios para Jesus. Pastor Eucanã, todo dia está me mandando foto de índios que ele está ganhando para Jesus. Todo dia. Ele está fazendo culto, lá não pode entrar ninguém, nem sair, então eles estão dentro dos matos pregando. E essas aldeias aí são pertencentes à tribo Pataxó, não é isso? Os Pataxó, a etnia Pataxó. Na Bahia nós temos várias etnias, temos os Pataxó Ranranrãs, que são dali de pau-brasil, e temos os Pataxós, que são do marco de descobrimento do Brasil, ali Porto Seguro, Coroa Vermelha, Santa Cruz de Cabral, aquela região lá, Prado e aquela região toda que é o marco do descobrimento do Brasil. Ali são os Pataxós, da etnia Pataxós, que fala o dialeto Pachorrã. E essas aldeias aí são de uma etnia só ou são das duas? Alcança as duas etnias? Todas é a mesma etnia Pataxó, só o Pataxó. Né? Nós temos aqui perto, aqui na região, indo para Paulo Afonso, nós temos aldeia, Banzaê, nós temos aldeias indígenas. Eu não consigo agora dizer, mas eu tenho essa relação de quantas aldeias nós temos na Bahia, quantas etnias, quantos índios, eu tenho todo catalogado. Né? A igreja é sempre vista pelo incrédulo como um local de usurpação, um local onde as pessoas são roubadas de alguma forma, mas é importante dizer para o pessoal que está nos ouvindo, e depois esse nosso bate-papo vai estar registrado. Alguém está dizendo aí, ó, pastor Antônio. Né? Que live maravilhosa, conteúdo maravilhoso, parabéns. A Egle, Andrade. Né? Boa noite para a Egle. Ela é filha da cantora Gleide Damas, ela tem um coração voltado aí para missões. Deus abençoe ela. Pastora Renata, Igreja do Evangelho Quadrangular, a missionária Renata está falando aqui, Igreja Quadrangular alcançando todos os povos.
E lembrando que em Mateus Verdade. 28:19, Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações. E a palavra no grego é etnos, né? Significa grupos de pessoas, não é necessariamente somente nações no sentido geopolítico, mas no sentido de grupos de pessoas. E os índios estão aí inseridos nesse grupo de pessoas. Então... Eu quero confessar para o senhor, uma das experiências, só para concluir esse assunto índio aqui, uma das experiências mais bonitas que eu já vivenciei em toda a minha vida, no ministério missionário, foi quando eu vi um índio falando línguas, não a língua do dialeto deles, mas falando línguas estranhas, sendo batizado com o Espírito Santo, sendo arrebatado, inclusive. Aquilo ali foi, sabe, algo marcante na minha vida. Sim, aí eu falava, né, a visão que muitos incrédulos, não são todos, é claro, muita gente respeita a igreja, mesmo não sendo evangélico, tem das igrejas é que elas tiram e não oferecem. Mas a Igreja Quadrangular tem um trabalho muito lindo, né, que surgiu na gestão do pastor Fernando, né, que é o ônibus missionário, aquele ônibus odontológico, Projeto que inclusive Lucas. a gente tem aqui na nossa Secretaria Estadual de Missões e que já fez trabalhos aqui na nossa região, na região 991. Fala um pouco aí como esse ônibus, juntamente com o outro, né, do projeto Margarida, o Margarida, que também já teve aí, que também faz atendimento social no sentido de mamografia. Mamografia, eletrocardiograma. E eletrocardiograma. Na verdade, pastor, a Igreja Quadrangular hoje, ela tem uma potência, sabe, maravilhosa. Hoje nós temos 20 ônibus do Projeto Lucas espalhados em todo o Brasil, e nós temos 2 ônibus Margarida, e temos a Casa Margarida. Para quem não sabe, Margarida era o nome da esposa, a mãe do pastor Mário de Oliveira, a pastora Margarida, que eu tive o prazer de conhecer ali da década de 90 ainda, a pastora Margarida, e foi dado o nome desse projeto, um ônibus de mamografia, né, e eletrocardiograma. Só para você ter uma noção, um ônibus desse, aquele ônibus que teve aí na sua igreja, ele, para a estrutura dele, é em torno de 1.400.000 para ficar pronto um ônibus daquele, um micro-ônibus, equipado com mamógrafo, porque as paredes são todas revestidas de chumbo, e todo um aparato que tem que ter. Então chega a 1.400.000 um ônibus. E isso é o quê? Dinheiro que o irmão dizima e oferta de missões. O Margarida é administrado pela pastora Bianca, a esposa do pastor Mário de Oliveira, que faz um trabalho maravilhoso no Brasil. Ela é coordenadora nacional de mulheres. E o Lucas é um projeto também administrado pela pastora Bianca, hoje junto com a SGM, e que espalha esse trabalho. Só para o senhor ter uma noção, ali no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, uns 8 anos atrás, quando teve uma grande catástrofe de alagamento em várias cidades ali, Teresópolis, aquela região ali, e o povo estava desesperado, posto médico, hospital, tudo abandonado. Chegou, se não me falha a memória, 5 ônibus do Lucas. Rapaz, era prefeito chorando, era médico chorando, quando via aquela estrutura daquele ônibus para eles atender. E vai ser quanto nada, a Igreja do Evangelho Quadrangular veio servir vocês. E aquilo só informando, mais ou menos daqui a 1 minuto a transmissão vai cair, porque tem um tempo, o sistema desconecta, a gente vai conectar de novo, mas eu quero a companhia de todo mundo que está com a gente aqui, tá bom? Então, mais ou menos daqui a 1 minuto... Por favor, nosso pessoal aí, nada de ir para outra live, nada de ir dormir, nada de mudar fica de canal. Comigo. Isso, nada de mudar de canal. Não me abandono. Nada de mudar de canal, que a gente vai falar de coisas muito mais interessantes. Isso daqui só é o começo. Nada de ir para Globo, pelo amor de Deus. Fica com a gente aqui. Então, viu, pastor? Então, esse é o projeto social. Esse é o projeto social Lucas e Margarida, um trabalho da igreja a nível nacional, que eu não conheço nenhuma instituição que está na televisão, que tem canal de televisão. Eu não conheço nenhuma instituição no Brasil que tenha uma potência como a Igreja do Evangelho Quadrangular tem. Não conheço. E lembrando que tudo que é oferecido gratuitamente para a comunidade,
não há nenhum tipo É de verdade. pagamento, as pessoas são atendidas gratuitamente pela equipe que vem ou pelas equipes que a superintendência, enfim, providencia no caso do ônibus que tem atendimento odontológico e tudo mais. A pastora Coraci está falando muito forte. Então, muito mais forte ainda vai É. ser Nós, inclusive, o a próxima Margarida foi para a aldeia etapa. dos índios, viu, pastor? Hã? Nós fizemos 200, quase 200 mamografias na aldeia dos índios.